queridas seguidoras, eu sou o Dr. Matheus Erdi, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E hoje a gente vai falar rapidinho sobre por que a cirurgia plástica às vezes é cara. Você já parou para perguntar por que às vezes os custos da cirurgia eles não são tão baratinhos às vezes quanto a gente vê aquela esteticista ou aquele outro profissional que faz aquele procedimento no bairro? Por que o cirurgião plástico ele cobra um pouco a mais, ou às vezes até bastante a mais, no valor do procedimento, no valor da cirurgia? E aqui eu estou falando da cirurgia, não estou falando dos procedimentos de consultório não, porque os procedimentos de consultório a gente faz, os custos são bem equivalentes. Mas os custos da cirurgia, a gente tem uma série de fatores que influenciam o preço. Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, numa prótese de mama, que é o que os pacientes perguntam na internet o tempo todo, quanto custa para colocar uma prótese ou quanto custa para fazer uma lipo? Bom, primeiro, para a gente compor o valor de uma cirurgia, a gente tem que entender que a gente precisa de um local para operar. E esse local, o médico não é dono desse local. O hospital, dificilmente o médico ele vai ser dono. Ele, na verdade, ele aluga o centro cirúrgico, ele aluga aquela sala de centro cirúrgico com quarto e toda a questão da hotelaria daquele lugar para poder, então, fazer a sua cirurgia. Então, o primeiro custo a se compor na sua cirurgia que você for fazer é o valor do hospital. Então, dependendo do tamanho do hospital e às vezes dependendo da complexidade do seu procedimento, a gente vai ter diferentes tipos. E para a mesma cirurgia, às vezes a gente tem no mesmo hospital diferentes tipos. Então, existem graduações de tamanho, por exemplo, de lipoaspiração. Uma paciente muito magrinha, ela não vai ter o valor do hospital igual a, por exemplo, uma paciente mais cheinha, com mais gordura localizada. Tem outro valor, então isso acaba aumentando o valor da cirurgia, o valor total da cirurgia. Lembrar também, outra coisa que compõe o valor da cirurgia são materiais extras que a gente precisa. Então, por exemplo, como no caso da prótese de mama, quando for colocar o silicone, a gente tem o valor da prótese também agregado naquele orçamento da cirurgia. Então é um outro valor que não é o médico que fabrica ali, ele tem que botar este valor no valor da cirurgia. Eu sei que pouca gente conversa sobre essas questões de valores, mas é importante você saber para entender por que o valor da sua cirurgia é esse. E o último, normalmente agregado, é o valor da equipe médica. Você tem que lembrar que quando você está no centro cirúrgico, quando você está no hospital, você vai se submeter à cirurgia, você tem uma série de profissionais de níveis de diversas categorias, na quais vão cuidar do seu bem-estar. Então, a gente tem o seu cirurgião, que estudou 11 anos, como a gente já comentou em posts antes, ele fez 6 anos de medicina, ele fez 2 anos de cirurgia geral, ele fez 3 anos de cirurgia plástica, se submeteu a uma avaliação da sociedade e da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, para então ser cirurgião plástico. Então, essa é a qualificação do seu médico. Além de outras formações, claro, que ele possa vir a ter, mas essa é a situação do cirurgião plástico básico. Normalmente o cirurgião plástico ele vai ter um auxiliar que também é um cirurgião plástico. A gente sempre tem que operar com um auxiliar. O auxiliar não está ali de luxo, não é para fazer a cirurgia para o seu médico não fazer nada, para aquele cirurgião plástico não fazer nada. Na verdade, o auxiliar ele ajuda durante a cirurgia, então ele tem que conhecer aquela cirurgia e também ele deve assumir a cirurgia caso aconteça alguma coisa com o seu cirurgião. Por exemplo, se o cirurgião passa mal durante a cirurgia, sofre um desmaio, tem algum problema que não permita continuar a cirurgia. A gente tem que ter alguém que vai assumir aquela cirurgia para terminar a cirurgia e o paciente sair com segurança. Então, o auxiliar, ele é um médico qualificado, um cirurgião plástico que deve ser também ali. Ele tem a mesma formação do cirurgião. Às vezes, talvez nem tanto a experiência, mas tem a mesma formação. O anestesista, que também é um médico, que também estudou lá os 6 anos de medicina, fez após a residência em anestesia por mais 3 anos,
Então ele também tem uma formação e ele vai ali cuidar do teu procedimento anestésico. A instrumentadora que cuida do material, que passa as pinças e o material adequado para o cirurgião durante a cirurgia, ela também tem que estar ali presente na sua cirurgia. Fora outros que estão dentro da sala de centro cirúrgico, como as enfermeiras, as circulantes que circulam na sala, vão pegar os materiais que estão fora de dentro do centro cirúrgico, então precisa de uma medicação para o anestesista, precisa de alguma coisa para o cirurgião que não está ali dentro da sala naquele momento. Não é o cirurgião, não é a instrumentadora que vai sair da cirurgia e buscar, é uma profissional que fica na sala cuidando também dessa questão. Então são esses os pontos que compõem o valor da cirurgia. Então por isso que às vezes os valores da cirurgia plástica são um pouco mais altos. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho isso, vale a pena sempre a gente conhecer um pouquinho mais. Se tiver mais alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo, não esquece de assinar o canal, coloca o sininho ali para você sempre ser notificado quando eu publicar alguma coisa, viu? Grande abraço!